Olá pessoal, vamos ver aqui alguns comentários de vocês. O Jordan pergunta pra gente, os juros se tornam compostos de qual em qual período? No Tesouro, Jordan, é diário, tá? A gente percebe isso mais facilmente no Tesouro Selic, porque como ele não tem assim marcação a mercado tão intensa, ele se torna uma reta progressiva para cima. Claro, com um ângulo cada vez menor agora, né? Cada vez mais devagar ele cresce, que é a redução da taxa, né? A redução da taxa Selic faz com que ele cresça mais devagar, mas ele sempre cresce, a reta é sempre com ângulo positivo, tá? No gráfico. Então, é diário no Tesouro, tá? Todos os papéis são diários. Seria assim, com todos os prefixados e todos os IPCA, sim, se as taxas ficassem absolutamente iguais, tá? Mas as taxas mudam muito, elas mudam 3 vezes ao dia e elas às vezes fazem movimentos muito bruscos, tá? Então, assim, o juro composto, o efeito é diário, tá? Mas como o efeito da marcação a mercado é muito mais forte no curto prazo, o que acontece? Dilui um pouco isso aí, tá? No que nós fazemos nos vídeos, tá, Jordan? É base anual, tá? A gente usa a base anual por comodidade, por facilidade de cálculo, tá? Muito bem, o pessoal aqui gostando. Vamos dar aqui o feedback positivo para vocês. O Giovanni pergunta o que é a taxa de compra. A taxa de compra, Giovanni, é isso aqui, ó. Essa rentabilidade anual prometida é a taxa de compra, tá? Então, por exemplo, você comprou IPCA 35 a 3,39. Essa foi a sua taxa de compra, tá? É isso aqui. No caso do IPCA, essa taxa ela não é de todo conhecida porque tem a parte do IPCA que a gente só conhece depois. No caso do prefixado, a gente já sabe tudo, mas a gente corre o risco da inflação, tá? Então, é isso aí, tá? Voltando aqui, pessoal gostando aí, esse vídeo, pessoal, que eu tô comentando é o da inflação, tá? É da inflação da última sexta-feira. Tem aqui uma pergunta que eu vou detalhar mais. O Marco pergunta para nós, ele tem IPCA 35, está com ganho na marcação a mercado. Se eu retirar somente o ganho e deixar o valor inicial, como fica o investimento? Isso aqui a gente vai aprofundar essa análise, tá? Daqui a pouquinho, dentro desse vídeo, tá? Só quero terminar aqui os comentários que são bem rápidos, tá? Você pode nos esclarecer como se deu a troca, o Júlio pergunta, do IGPM para o IPCA como índice de inflação em títulos do Tesouro Direto? Isso aí, Júlio, aconteceu lá em 2006, tá? Dezembro de 2006, quando o Tesouro tirou a NTNC, tá? A NTNC era o Tesouro IGPM, que a gente vê aqui na tabela do Tesouro Direto no resgate. A gente entra aqui em resgatar, ó. Quando a gente vê aqui, ó, Tesouro IGPM+, ó, só tem esses dois papéis aqui, ó, o 21 e o 31. O Tesouro não emite mais desde 2006. E os papéis que foram vencendo ficaram extintos, tá? Quando passar esse aqui de 21, quando é que ele vence? 1º de abril. Ele vai ser extinto, não vai mais ter, tá? E quando chegar lá, 1º de janeiro de 31, também vai acabar, porque o governo, o Tesouro não emitiu mais esse tipo de papel, por quê? Porque era um indexador desfavorável para a dívida pública, tá? É um indexador que aumenta muito a dívida pública e e assim não é tão atrativo para o mercado quanto o IPCA, tá? Porque o Tesouro IGPM ele oscila muito mais, pessoal, tá? Se vocês olharem assim até na página da Ambima, ali as projeções para o IGPM, elas são muito mais, tem muito mais assim altas e baixas profundas, tem muito mais momentos de deflação pelo IGPM do que no IPCA. Então é um indicador muito mais volátil, isso não é interessante para administrar a dívida pública, por isso que o Tesouro foi tirando, tá? E também assim, o Tesouro IPCA, vocês sabem que os nossos amiguinhos lá do Aquário, né? Eles gostam muito de estabilidade nas carteiras, né, nos perfis de investimento.
E o Tesouro IPCA, ele confere muito mais estabilidade que o Tesouro IGPM. Então, esses vários fatores aí levaram à extinção desses papéis. Começou em 2006 e não volta mais, né? Não volta mais pelos motivos explicados. O Vinícius pergunta, o aumento de volume de operações compromissadas não é um risco ao Tesouro? Não, é o mesmo risco dos títulos, tá? Se você acha que existe risco de calote do governo central brasileiro, a operação compromissada também seria um problema. É o mesmo risco dos títulos, tá? Agora sim, gente, vamos para a pergunta que eu destaco aqui, que é uma dúvida de muita gente, essa questão de tirar uma parte do ganho da marcação a mercado, por exemplo, no IPCA 35. Então eu vou fazer uma hipótese, tá? Que a pessoa tenha comprado o título acima de 4%, e agora com a queda fez um ganho, e aí nós vamos comparar o quê? Nós vamos comparar se a pessoa tivesse mantido tudo até o vencimento versus deixar essa parte menor e a parte que a pessoa vai resgatar agora, aí que fica a pergunta, né? Nós vamos remunerar por qual índice, né? O que nós vamos usar para remunerar esse dinheiro? Porque você retirar esse ganho da marcação a mercado e gastar, ok, se era esse o seu plano, tá? Mas, sob o ponto de vista do acúmulo do capital, né, da geração de riqueza e do efeito juro composto, aí não, né? Então, então reinvista esse ganho da marcação do mercado. Agora, reinvestir no que e a que taxa? Essa é a grande pergunta, que determina realmente a resposta final, se vale ou não a pena tirar, tá? Então, nós vamos ver aqui as curvas do IPCA 35 e vamos ver algumas coisinhas na planilha para a gente demonstrar isso aí para vocês. Bom, pessoal, aqui estamos com a página do histórico de preços e taxas. Isso aqui a gente acessa lá no finzinho da página do Tesouro Direto. E aí a gente coloca aqui o título IPCA mais 2035. Aqui está o andar de taxas no período de um ano. E para responder ao nosso amigo, nós vamos simular, tá, que a pessoa comprou o título aqui no dia 22 de abril a 4,07%. Tá? Por que eu estou escolhendo aqui? Porque eu não quero maximizar, não quero dar nada impossível, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu usar essa taxa aqui do dia 23 de março, quase 5%, essa taxa aqui provavelmente tenha ficado alguns minutos no ar, porque nesses dias aqui de pânico com a doença, o mercado estava assim, estava com os breaks da Bovespa, tá? O Tesouro Direto ficava fechado o dia inteiro, então foram dias muito tensos. Então essas taxas aqui foram muito difíceis de pegar, tá? Porque o Tesouro ele abria por alguns minutos, alguns instantes, provavelmente para o tempo de processar as compras e vendas já aprazadas anteriormente, e ele fechava em seguida. Então não dá para dizer que essa taxa foi assim possível de entrar. Mas aqui, o 4,07 foi justamente na véspera da saída do ministro da Justiça, e aqui o Tesouro estava funcionando normalmente. Então é bem mais realista, bem mais provável que as pessoas tenham conseguido comprar aqui a 4,07. Por que não 4% no dia 17 de junho? Porque é muito pouco tempo, né? Vai incidir muito imposto e tal. A rentabilidade também anualizada vai ficar extremamente irreal. Quanto mais rápido o ganho, mais irreal é aquele númerozinho da rentabilidade anual, tá, gente? Tem que prestar atenção também nas distorções matemáticas. Então, 22 de julho aqui. Qual era o preço? 22 de julho. 22 de abril. Vamos pegar aqui 22, 1820
com 0,9. Estou anotando aqui para a gente fazer aqui a simulação. E aí a pessoa vai vender, vai resgatar, vamos dizer, vamos passar aqui para a tabela do resgate. Não, peraí, aqui está errado. Ah, ele trocou o papel. Olha aí, gente, olha aí que danado. Trocou o papel. Tesouro IPCA mais 2035. Aqui, tá aqui o nosso gráfico, tá? A pessoa vai resgatar quando? Vai resgatar aqui dia 31/7 a 3,51%. Preço R$1.988,73, tá? Então aqui, gente, nós vamos ter que tirar 22,5% do imposto de renda, que nós já vamos fazer aqui. Esse é o fator que nós vamos multiplicar o resgate da pessoa, tá? A pessoa vai resgatar o lucro, vai pagar um imposto de renda em cima desse lucro aqui. Muito bem. Então, vou dar uma pausa aqui e vou trazer as contas para vocês prontas. Bom, pessoal, então aqui estão os valores, tá? E nós vamos explicar bem direitinho, vai ficar bem fácil de entender, bem claro, tá? Seguinte, a pessoa então, no dia 22 de abril, comprou IPCA 35 nessa taxa aqui, com esse preço unitário do papel, PU. Resgatou no dia 31/7, com essa taxa aqui, esse era o preço do papel. Vejam que a valorização bruta foi 9,27%, tá? Aí, para facilitar um pouco os cálculos, né, principalmente do resgate, o que eu fiz? Como esse ganho aqui foi aproximadamente 9%, vamos supor que a pessoa investiu R$20.000, que é um valor alto, mas é um valor assim mais redondo, tá? Que corresponde a 11 títulos. E se você resgatar um título de 11, você vai estar resgatando aí mais ou menos 9% do que você investiu. Então, que é mais ou menos o ganho. Então, assim, ficou legal, né? O valor de R$20.000, que é um valor redondo, um valor um pouco alto, mas redondo. 11 títulos, fica resgatando um título inteiro, resgata aproximadamente 9%, que é o que houve de ganho na marcação a mercado neste período. Então a pessoa, em 31 de julho, teria lá no saldinho, tá, do Tesouro, bruto 21.876, tá? Com valorização de 1.855, é mais ou menos isso aqui que ela vai retirar. Ela vai retirar um pouquinho mais, porque ela vai retirar um título inteiro, que é esse valor aqui, que a gente vai deixar destacado, tá? Então ela vai ficar com... Vamos mostrar as contas aqui. Agora sim. Então, valor total 21.866, valorizou R$1.855, uma valorização bruta em 3 meses de 9%, dá 3% ao mês, quer dizer, não tem onde ganhar isso em renda fixa no meio de uma crise sem proporções, né, em que só bolsa e fundos imobiliários despencaram no período, agora que estão recuperando. Melhor do que isso, no período só o dólar mesmo, né? Mas o dólar tem todas aquelas questões que a gente comentou no vídeo da expectativa da semana, tá, pessoal? Também não podemos nos iludir. Após resgate, então, ficou 19.887, tá? Por quê? Porque, assim, a pessoa podia ter resgatado 0,95 títulos, podia, mas aí não ia ficar didático o nosso cálculo, então, por facilidade de cálculo, tá? Ficou ali R$50 menor do que o que a pessoa investiu, tá? Mas eu vou pedir para vocês terem a compreensão aí para facilitar também a nossa demonstração, tá? Então, como é que nós chegamos aqui nos valores, tá? Então, o valor bruto de um título é esse aqui,
O ganho bruto foi R$ 168, o imposto de renda é isso aqui, tá? E a B3 no período aproximado, porque como é que o Tesouro faz? O Tesouro pega o saldo e todo dia ele desconta 0,25% ao ano transformado em taxa diária, tá? Então ele vai pegar 1 sobre 252, vai transformar aquela taxa e vai somar lá, você acompanha isso no extrato do Tesouro Direto por semestre, tá? Ele vai somando lá as taxinhas que a pessoa está devendo e aí depois vai ser cobrado no dia 1º de julho e no primeiro dia útil de janeiro. Então eu fiz aqui um cálculo aproximado, tá? Aí daria mais ou menos 1,65, tá? Não é exato, mas é para nossa facilidade de cálculo. Então, a pessoa vai resgatar um título inteiro de R$ 1.988 e vai receber na conta isso aqui, R$ 1.949,14, tá? E o ganho líquido, de fato, nesse um papel, foi de R$ 129, tá? Então, agora fica mais claro o que nós vamos comparar para o final do prazo, tá? 15 de maio de 2035, tá? Eu gosto de explicar bem no detalhe para vocês fazerem em casa na calculadora de vocês, tá? Esses dados aqui todos vocês podem copiar e conferir, tá? É exatamente esses números que vocês vão chegar. Então, qual é a comparação? Porque agora tem que ficar claro também o que nós estamos comparando. Nós vamos comparar a pessoa entrar com esses 11 títulos e ficar até o final, tá? Versus ficar até o final com os 10 títulos, que vai ser esse valor aqui, tá? E vai ficar a pergunta, e esses 1.949 que ela botou no bolso, o que ela teria que fazer para esses 1.949 chegarem no valor se ela tivesse mantido os 11 títulos. Deu para entender, gente, tá? Ao longo da explicação vai ficar mais fácil, tá? Agora eu vou dar uma pausa, vou fazer esses números, tá? Vou usar a calculadora do Tesouro Direto, vou mostrar também os resultados e aí vai ficar tudo mais fácil de entender. Então a primeira pergunta: quanto que a pessoa obteria lá no vencimento do papel, mantendo o investimento? Então aqui, ó, Tesouro IPCA 35, 22 de abril, vencimento, valor investido, taxa naquele dia, taxa de inflação estimada 3,5, tá, pessoal? Você não precisa concordar com a minha estimativa de inflação da eternidade. Você pode usar o número que você quiser, tá? Então, faz ali com o número que você quiser. Não é resgate antecipado, tá? Nós vamos ficar até o fim, já calculei, já apertei o botão de calcular. Nós vamos chegar a R$ 53.374,11, tá? Com uma rentabilidade líquida já livre da B13 e do imposto de renda de 6,75% ao ano. Quer dizer, quem comprou lá pode ter uma expectativa muito boa de uma rentabilidade superior a 6%, porque a gente não sabe a inflação, né? Mas uma rentabilidade líquida no bolso, lá no dia 15 de maio de 2035, superior a 6%. Quem comprou acima de 4, tá? Quem comprar agora 3,3 vai ser proporcionalmente menor a isso, menor do que isso, mas vai ser positivo se ficar até o fim. Vai ter o efeito numa magnitude menor, mas vai ter o efeito dos juros compostos ficando até o fim, tá? Então os 20 mil ali se transformam, né, em 53 mil, tá? Então isso aqui é para responder a primeira pergunta. Não fiz nada. Quanto que eu terei no fim? Esse valor aqui para essas taxas. E para outra hipótese, nós vamos considerar exatamente as mesmas variáveis, tá, pessoal? Então agora vamos dar uma pausa, vamos montar aqui para ficar tudo bem fácil para vocês. Bom, pessoal, agora a segunda pergunta. A segunda pergunta é: quanto que eu teria, tá? Eu já sei que investindo 11 papéis eu terei X valor no futuro. Mas eu resgatei um papel
em julho. E eu já sei quanto que eu botei no bolso, R$ 1.949. E o que ficou investido lá foi aproximadamente R$ 50 menor do que o investido inicialmente. Tá, então, com a licença poética dessa diferença, isso significa que eu, na verdade, investi 10 papéis para o prazo, certo? Porque eu entrei com 11, mas tirei um no meio do caminho. Então eu fiquei com 10 até o final. Então, isso representa dizer que, na verdade, eu tenho ali os 10 papéis. Então vamos colocar esses 10 papéis na conta e vamos ver quanto que eu teria no final. Então 10 papéis lá no dia 22 de abril seriam R$ 18.200,90, tá? Agora a gente vai calcular quanto que a pessoa teria no vencimento. Ela vai ter R$ 48.521,92, tá? Então vocês já veem aí a diferença de valores, retirando esse um papel no meio do caminho versus ficando com todo o investimento até o fim, tá? É claro que esses 48 mil aqui é o que a pessoa vai ter do que sobrou, tá? Do que sobrou, do que ficou lá, tá? O ganho que ela teve marcação no mercado está no bolso, é 1.949. Então o total que ela tem, se ela não investir os 1.949, vai ser 48.500 mais 1.949. Deu para pegar, pessoal? Agora nós vamos para a planilha do Excel. Bom, pessoal, então mostrando novamente aqui para vocês, vejam que a taxa líquida final é a mesma, tá? É a mesma para os dois. Por quê? Porque os dados são os mesmos, né? A pessoa vai estar mantendo aí 10 títulos a 4,07 e a inflação é a mesma, né? 3,5, a inflação hipotética da eternidade para esses 15 anos, tá? Então vejam que a taxa percentual líquida final aqui é a mesma, tá? É a mesma. Muito bem. Então aqui estão os nossos dados, gente. Cenário 1, pessoa investe e fica, ela vai ter R$ 53 mil no final do período. Pessoa investe e resgata um ganho no meio do caminho, que está aqui, ó, resgata um título em julho de 2020, que corresponde aí aos 9 e pouco por cento de ganho da marcação ao mercado. Ela vai pagar antes o imposto de renda, tudo isso aí, tá? No vencimento ela chega a R$ 48.521, somando com esses 1.949 chega a R$ 50.471, tá? Então, ou seja, quanto a menos, vamos colocar aqui, vai ser esse cara aqui menos esse cara aqui. Então, olha ali, pessoal, praticamente R$ 3.000 a menos, tá? Do que se tivesse ficado, tá? E aí é que vem a pergunta. São 15 anos, tá? Ou seja, esses 1.949 aqui, eles teriam que ser reaplicados, você resgatou, tá? Resgatou o lucro, tá? Para você chegar no mesmo valor do que se ficasse até o fim do prazo, você deve pegar esse dinheiro aqui e reaplicar numa coisa que vai render o valor que eu vou mostrar ou mais. Senão não vale a pena resgatar, entendeu? Porque você já está sabendo, nessa altura do vídeo, que ficando até o fim do prazo para esses valores aqui, de quem entrou com 20 mil lá, 4%, você vai ter 53 mil no fim. E se você resgatar o dinheiro agora, você vai ter 50.400 no fim. Ou seja, você vai deixar 2.903 de fora do seu ganho total, mas você vai ter 1.949 agora. Para fazer o quê? Para ele chegar nessa diferença para te recompensar, certo? Então, vamos ver aqui como é que fica a situação. Então, pessoal, deixando aqui de maneira bem clara para todo mundo. Aqui, ó, vamos botar aqui em dinheiro, tá? Então, esse resgate aqui, nós vamos continuar investindo. E ele
tem que virar 2.903, né? Vamos ver aqui. Muito bem. Esse ponto aqui, pessoal, é muito importante, tá? A gente tem que ter muito claro a conta certinha, tá? E eu não deixei isso bem claro, agora a gente vai esclarecer para vocês. Os 1949, eles não têm que virar 2.900. Eles têm que render 2.900, tá? Então, o objetivo, na verdade, é muito mais do que isso, tá? Então, nós temos que ter um rendimento mais que o dobro. Rendimento até 2035 e objetivo em 2035. Vocês já vão ver a comprovação do que eu estou falando. Só deixa eu botar aqui a soma. Então, assim, ó, esses 1.949, eles têm que virar quase 5 mil reais em 2035 para eu empatar com o que eu teria se eu não fizesse nada, se eu não resgatasse. Vamos ver se isso é verdade. Olha aqui, ó. Eu resgatei. Eu deixei 10 papéis, resgatei um, vou ter no final R$ 48.500. Estou somando aqui a diferença, tá? Que é o que eu tenho que ter de rendimento da porção que eu retirei. Porque eu sei que se eu ficar no papel, eu vou ter esse rendimento no bolso. Tá ali, ó. Tá? Isso aqui tudo é líquido já. Muito importante, isso aqui tudo é líquido. E os 1.949 que eu estou resgatando agora em julho, tá? Então, para eu chegar nos 53.300, ó, que está aqui, vejam aqui, ó, que é o mesmo valor do que se a pessoa deixasse até o fim, eu tenho que fazer esses 1.949 render 2.900. Então, pessoal, o furo é muito mais embaixo, porque agora para eu chegar no que eu terei no futuro se eu não resgatasse nada, eu tenho que fazer esses 1.949 aqui, eu vou ter que tirar leite de pedra. E agora é que vem a pergunta, a resposta, melhor dizendo, que vai trazer clareza para vocês. Quanto que esse lucro da marcação a mercado tem que render para eu, no mínimo, empatar os 53 mil? Ou seja, ele tem que virar 4.852, o total dele. Então, agora nós vamos calcular qual é a taxa anual aqui para esses 1.949 virar não 2.900, para ele render 2.900 e líquido virar 4.852. Vocês estão entendendo a dificuldade da coisa, gente? Vocês estão vendo a dificuldade? Então eu vou dar uma pausa, vou fazer a conta e vou mostrar para vocês. Então tá aqui a resposta, pessoal. Quanto que eu ganhei no período, tá? Quer dizer, quanto que eu tenho que ganhar no período? Eu tenho que transformar esses 1.949 em 4.800. Ou seja, eu tenho que ganhar no período 148%, tá? Em 15 anos. Isso corresponde, pessoal, e aí para ver a taxa anual não é 148 por 15, tá? Que daria mais ou menos 10%. Não, não é. A gente tem que extrair a raiz, tá? E o valor é 6,27%. Então, gente, vejam só. Para você retirar o lucro da marcação a mercado e chegar no mesmo valor lá no fim, você tem que achar agora você tem que investir esse dinheiro num investimento que te pague líquido, tá? Sem imposto de renda e sem taxa B3, 6,27%. E aí eu pergunto para vocês, aonde que tem um investimento com 6,27% líquido ao ano por 15 anos para empatar? Para empatar, pessoal. Não é para ganhar mais. Se você vai ganhar mais com esse dinheiro resgatado da marcação a mercado, você tem que achar um investimento que renda mais do que 6,27% ao ano líquido. Então, pessoal, vídeo longo, extenso, cansativo, mas essa informação que eu estou dando aqui para vocês não tem em nenhum lugar da internet. Não tem. Ninguém fala essa verdade para vocês.
Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Longo prazo. Não cai no canto da sereia de obter lucros maravilhosos na marcação ao mercado. A única coisa que eu acho que poderia assim, não, eu quero tirar esse dinheiro aqui, esses 1.949 para, sei lá, para investir em outra coisa, para investir, sei lá, numa ação, num fundo imobiliário, ou para gastar porque eu quero comprar tal coisa. Aí é outra situação, tá? Mas para tentar obter mais ganho, não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque no mercado de ações ou no mercado de fundos, o risco é muito maior. A oscilação é muito maior. E não tem garantia nenhuma de que você vai conseguir, no mercado de ações, mesmo com uma carteira diversificada, 6,27% líquido em 2035, ao ano, líquido por todos esses períodos em 2035. Porque tem que ser em 2035. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar no papel, tá aqui em cima, eu sei que se eu ficar em investe e fica, eu vou ter isso se a inflação for 3,5. Então aqui, ó, eu invisto e vou dormir. Então, pessoal, não tem mais preocupações. Então, pessoal, assim, ó, muito canto da sereia no mercado, muita informação de baixa qualidade, tá? E eu acho que é meu dever para vocês que são um público tão seleto, um público muito pequeno, mas muito seleto, vocês têm que ter essa informação de qualidade aqui, porque se chegar alguém para vocês dizendo assim, ai, resgata o teu ganho do tesouro, porque não sei o que lá, tu vai investir no não sei o que vai dar não sei o que. Aí vocês vão pensar aqui, ó, mas qual é a garantia que eu tenho que vai dar mais do que isso aqui? E aí vocês vão dizer para a pessoa, olha, tem que me garantir que vai dar mais do que isso aqui. Tem que me garantir. Então nós vamos num cartório, tu vai assinar que o teu investimento vai me garantir 6,27% líquidos ao ano. Aí, pessoal, a pessoa não vai fazer isso, porque ela sabe que não tem essa garantia, que essa garantia só existe no Tesouro Direto. Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos.